Bom, então hoje eu vou falar sobre a regra da derivação de uma função inversa. Como eu falei na aula passada, eu não vou gastar muito tempo discutindo como é que a gente define a função inversa, nada disso. Como eu não gastei nenhum tempo definindo a função composta. Se a pessoa quiser olhar lá nas aulas de pré-cálculo, lá é definida a função inversa, como é que eu defino o domínio, etc, etc. Quais situações que eu posso definir a função inversa, né? Então a função inversa ela pode ser definida desde que a função seja bijetora, que é injetora e sobrejetora. Então lá tem todas essas propriedades aí que eu tenho que ter para a função. Aqui eu já vou aplicar a regra de derivação sobre uma função inversa diretamente. Eu vou só dar a definição, porque é óbvio, a gente vai precisar saber a definição para a gente obter a fórmula da regra de derivação da função inversa, mas eu não vou discutir em quais situações que eu posso definir ou não a função inversa, tá? Então eu vou só aqui definir, né? Então, definição. Uma função g é inversa de uma função f se, quando eu faço a f composta com a g avaliada num ponto x, dá o x. Então, basicamente, é como se a f anulasse a g, né? É como se houvesse uma anulação aqui. Então, isso é definição de função inversa, uma função ser inversa da outra, tá? Da mesma forma, né, eu posso fazer a composição de G composta com F, avaliada num ponto Y, vai dar Y. Então, é como se houvesse um cancelamento da função G com a função F. Como é que a gente denota a função inversa? Então, tem uma forma simples de denotar a função inversa. Então, a função inversa de uma função f a gente denota com f a menos 1, tá? Isso aqui não é 1 sobre f, não, tá? Não é 1 sobre f. Isso aqui representa a função inversa da função f, que faz o quê? Quando você faz f menos 1 composta com a função f de um ponto x, dá x. Tá? Então, essa aqui que é a propriedade da função inversa, né? Quando a gente compõe a função f com a inversa dela, é como se uma anulasse a outra, tá? É como se houvesse uma anulação. Então, f menos 1 composta com a f dá o quê? Dá x. Ou f a menos 1 composta com a f aqui na hora, está vendo que uma está f menos 1 composta com f, aqui é f composta com f menos 1, tá? Também vai dar o vetor que está aqui dentro, tá? O valor que está aqui dentro. Então vai dar x aqui, tá? Então isso é a definição de função inversa de uma função f. Bom, você perceba que aqui, para definir a regra para derivação de função inversa, eu vou usar a regra da cadeia. Então você perceba que a regra da cadeia ela é bastante importante. Por que eu vou usar a regra da cadeia? Porque do lado esquerdo, qualquer que seja a igualdade dessa igualdade aqui ou dessa igualdade aqui, do lado esquerdo da igualdade, a gente tem uma composição de duas funções. E do lado direito a gente tem x, tá? Então, como é que a gente vai obter a fórmula da função, da derivação da função inversa? Olha, eu parto da definição dela, olha, eu venho da definição dela. F composta com a f menos 1 de x dá x. E aí o que eu faço para obter a fórmula? Eu venho aqui e derivo isso dos dois lados, ó. Eu aplico a derivada dos dois lados. Então eu venho aqui, né? Eu derivo, então faço um d dx, derivo o lado esquerdo, ó, e derivo o lado direito. O que eu faço com um lado, eu faço com o outro lado. Tá bem? O que vai dar aqui para a gente poder fazer a conta? Só lembrando, né? Então, eu vou colocar aqui a regra da função composta. Como é que é a regra da função composta, né? Derivada da função composta. É assim, né? Então, a d dx de f de g de x, qualquer que seja g aí, não precisa ser necessariamente a inversa, mas vale também para a inversa, ela vai dar o quê? Vai dar a derivada da função f avaliada em g de x vezes a derivada da função g avaliada em x, tá?
Essa é a regra da função composta. Bom, então aqui, ó, eu tenho a derivada, né? Ó, eu tenho a derivação, a derivei dos dois lados, né? Apliquei a derivada, é que está aqui ainda, né? É isso aqui exatamente o que está aqui, não usei regra nenhuma. E o que é a derivada de x em relação a x? A derivada de x em relação a x dá 1. A gente, já, inclusive, já fez essa conta, né? Se a gente quiser fazer de novo aqui, é só lembrar. Aqui é como se fosse 1, né? Elevado a 1. O que acontece? Usando a regra, 1 vem na frente. Então vai ficar x elevado a 1 menos 1. X elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então isso aqui vai dar 1. Então a derivada de x vai dar 1. Ó. E aqui do lado esquerdo a gente aplica a definição ou a propriedade da regra da função composta ou regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia aí? Vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função f avaliada na função f a menos 1 de x, que é avaliada dentro dela, né? Vezes a derivada da função que está aqui dentro. Então, derivada da função inversa. Tá? Então, aqui que eu estou fazendo, eu estou aplicando a regra da cadeia. Pode olhar ali, ó. Só comparar. Lembrando que a minha f é a f mesmo, né? A f mesmo. E a minha g é a f menos 1 aqui. Tá? Então, se você olhar aqui para a sua fórmula, você vai ver que é a mesma fórmula. Tá? Eu só apliquei. Bom, eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar a derivada da função inversa. Ou seja, eu quero encontrar esta aqui. Como eu quero encontrar a derivada da função inversa, o que eu faço? Eu isolo ela do lado esquerdo, eu deixo ela sozinha do lado esquerdo. Só que ela está multiplicada por essa quantidade aqui, ó. Você está multiplicando. Então, o que a gente faz? A gente vai passar essa quantidade para o lado direito. Se ela está multiplicando a derivada aqui, né, ela vai passar do lado direito dividindo. Mas eu só posso dividir se for diferente de zero, tá? Então, se essa derivada aqui, a derivada da f em função de x, avaliada em f menos 1 de x, for diferente de zero, aí eu posso passar essa quantidade dividindo. Então, aí eu encontro a sétima fórmula, que é a derivada da função inversa. Então, a derivada da função inversa de x vai ficar 1 dividido pela derivada da função f de x avaliada sobre a função inversa. Tá? Então, essa é a regra, a sétima regra aí da função composta. Você fala, professor, aonde que essa regra vai ser importante? Por enquanto, né, eu vou mostrar para vocês a regra só com aplicação da regra da função composta, tá? Da regra da cadeia. Estou mostrando como aplicação teórica. Porque, por enquanto, eu não falei ainda de nenhum exemplo de função inversa que a gente tem. Mas aonde que ela vai ser útil? Por exemplo, quando a gente for falar sobre derivada de função exponencial e de função logarítmica. Ela é útil por quê? Qual é a inversa da função exponencial? É a função logaritmo. Qual a inversa da função logaritmo? É a função exponencial, tá? Então, vocês vão ver que eu vou encontrar a derivada da função exponencial de um modo bem fácil. E para encontrar a derivada da função logaritmo, eu vou usar propriedades de que a função logaritmo é inversa da função exponencial, tá? Eu vou usar esse fato, porque facilita muito a conta. Uma outra aplicação que é da gente calcular a derivada de funções inversa é quando a gente quer identificar as derivadas das funções inversas trigonométricas. Quais são as inversas trigonométricas que a gente usa? A gente tem a inversa trigonométrica do seno é o arco seno, a inversa trigonométrica do cosseno é o arco cosseno e a inversa trigonométrica da tangente é o arco tangente. Tá? Essas são as inversas trigonométricas. Então, para a gente encontrar a derivada de cada uma delas, também a gente vai usar esta regra aqui. Então, quando a gente tiver funções inversas um pouco mais complicadas, que são essa logaritmo e essas funções trigonométricas aí, a gente usa bastante essa propriedade. Então, por enquanto, a gente guarda ela como uma sétima propriedade e eu não vou dar nenhum exemplo aqui de aplicação por enquanto, mas quando eu for trabalhar com as derivadas das funções trigonométricas
e logaritmo, a gente usa também essa fórmula aqui, tá? E falando em funções trigonométricas, aí agora vamos começar com funções um pouquinho mais interessantes aí para a gente calcular a derivada, né? A primeira interessante é a derivada do seno, tá? Por enquanto a gente só fez derivada de funções que tem expoente, tá? Não pus seno ainda, nem cosseno. Aí quando a gente faz seno e cosseno, a gente ganha um mundo de possibilidades para poder calcular derivações, tá? Ganha muito possibilidade. Olha, eu vou deduzir para vocês a fórmula da derivada da função seno. Da cosseno, a conta vai ser parecidíssima, então não vou fazer, tá? Eu poderia vir aqui e já colocar direto a fórmula para vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu vou calcular mesmo, vou mostrar para vocês da onde que sai, porque a conta, ela é uma conta bonita, vai envolver limites. Então, vocês viram o limite lá, então a gente vai ver como aplicação do limite das funções trigonométricas, o cálculo da derivada da função seno. Bom, então, por definição, o que é a derivada da função seno? A derivada da função seno é esse limite aqui. É o limite de seno de x mais h menos seno de x dividido por h, tá? Isso é a definição da derivada da função seno de x. Tá? Só para lembrar, né, a definição da derivada de uma função x, ó, a gente lembrar, é limite, quando h vai para zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso é a definição de derivada, tá? Então, se eu quero calcular a derivada de qualquer que seja a função, eu substituo aqui. Então, no caso do seno, eu estou fazendo isso aqui, ó. No lugar da f, eu estou colocando quem? Eu estou colocando o seno. Então, a derivada do seno de x vai ficar o quê? No lugar da f, a gente está pondo seno, ó. Vai ficar seno e aqui seno. Tá vendo? Ó? Eu obtenho exatamente o que está em cima aqui. Então, isso vem diretamente da definição de derivada. Eu não estou fazendo nada demais além de aplicar a definição. Agora a gente manipula a expressão, tá? Como é que a gente manipula a expressão? A gente utiliza propriedades que a gente conhece. A primeira propriedade que a gente conhece é tentar trabalhar com esse seno de x mais h aqui. Você está vendo que aqui dentro eu tenho uma soma x mais h? Aí a gente pode fazer o quê para fazer a simplificação? A gente pode usar a propriedade da soma de seno, né? Ó, lembra da propriedade da soma de seno, que eu também discuti em alguma aula de pré-cálculo, ali quando eu defini as funções trigonométricas? Era o quê? Na verdade, não foi nem funções trigonométricas, quando eu defini o que era seno e cosseno. Ó, o seno de A mais B, então se eu sei o seno de qualquer que seja o A mais B aqui, vai ficar o quê? Seno A cosseno B mais cosseno B seno A. Isso aqui é uma fórmula, tá? Uma fórmula importante que a gente tem para a soma de ângulos. Então, se eu tiver que calcular o seno de x mais h, o que vai acontecer? Você pode chamar o teu A de x e teu B de h, né? Então, jogando na fórmula aqui, vai ficar o quê? Ó? O seno de A vai virar seno de x, o cosseno de B vai virar cosseno de y. Então, vai ficar seno de x, cosseno de y, mais cosseno de x, seno de y. Tá bem? Então, fica desse jeito aí, quando eu abro o seno de x mais h. Aí, o que eu faço? O seno de x mais h está aqui, né? Aí eu faço o quê? No lugar do seno de x mais h, eu coloco o quê? Eu coloco a soma que eu acabei de abrir aqui. Então, venho e coloco aqui, ó. Tá vendo? Coloco nesse termo aqui. Então, ficou seno de x mais h, eu troquei por seno de x cosseno de y, mais cosseno de x seno de y, aqui menos seno de x. Aí você fala, professor, o que você faz? Bom, eu vou juntar termos correspondentes, tá? Para poder fazer a simplificação. É isso que eu vou fazer. E quais são os termos correspondentes? Olha, tá vendo que tem um seno de x aqui, vezes cosseno de y. Aqui tem um seno de x também. Então, o que eu faço? Eu vou juntar esses termos aqui, esse termo com esse termo aqui, eu vou juntar, ó, tá aqui, tá vendo? Já coloquei inclusive em evidência, né? Eu tirei o seno de x em evidência, porque aqui, ó, aqui eu tenho seno de x vezes cosseno de y,
E aqui eu tenho menos seno de x. Então, tirando em evidência o seno de x, cosseno de y, menos seno de x, vai ficar o quê? Tira o seno de x e o seno de x aqui. Então, vai sobrar cosseno de y menos 1. Tá vendo aqui? Ó, cosseno de y menos 1. E aqui, obviamente, dividido por h, porque eu separei essa soma em duas somas. Tá? E aí, mais o limite, né? Lembrando que o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite de cosseno de x seno de h dividido por h. Tá aqui. O que a gente pode fazer aqui? Agora a gente pode tentar aplicar propriedades para a gente tirar o que a gente quer aí. Olha bem. Limite de h indo para zero de seno de x vezes cosseno de y menos 1 dividido por... cosseno de h menos 1 dividido por h. O que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, a coisa constante sai fora do limite. Esse limite não é em função da variável h? É. X depende de h? Não. Então, x ele é uma constante em relação ao limite h aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o seno de x para fora do limite e calcular só o limite de cosseno de h menos 1 dividido por h. Esse limite eu já calculei para vocês em um dos exemplos anteriores, mas eu vou fazer de novo, tá? E aqui, continuando aqui, né? Mas, aqui é a mesma ideia, né? Ó, limite de h indo para zero, o cosseno de x, ele é o quê? Ele não depende de h, então ele sai para fora, ele vem aqui para fora, e sobra para mim o quê? Limite de seno de h dividido por h. Quanto que é esse limite seno de h dividido por h? Isso aqui é aquele limite fundamental que eu expliquei para vocês em uma aula aí, tá? É o limite fundamental. Quanto que esse limite aqui vale? Ele vale 1. Então, por que a gente aprende aqueles limites lá? A gente aprende aqueles limites, não é porque é bonito só. É bonito também, mas não é porque é bonito só. Porque tem a aplicação aqui, ó. Agora eu consigo definir bem a derivada da função seno. Então, isso aqui é 1, então sobra o que para mim? Vai sobrar aqui cosseno de x vezes 1. Falta eu calcular esse limite aqui para eu ver quanto que vai dar a minha conta, para eu poder conseguir fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular esse limite aqui. Limite de cosseno de h menos 1 dividido por h, tá? Bom, então eu venho aqui e vou fazer o cálculo. O limite aqui vai ficar de que jeito? Ó, aqui tem uma determinação. Quando eu substituo, vai ficar cosseno de 0 menos 1. Desculpa, cosseno de 0 vai dar 1, né? Então vai ficar cosseno de 0 menos 1, então vai ficar 1 menos 1 dividido por 0, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir e fazer uma multiplicação em cima e embaixo por cosseno de h mais 1 vezes cosseno de h mais 1 em cima e embaixo. E aí o que eu faço aqui, né? Então eu faço essa multiplicação. Então eu vou fazer a distributiva, eu já fiz essa conta, vou fazer de novo aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer distributiva em cima. Então, ó, vou multiplicar o cosseno vezes cosseno de h, vai ficar cosseno de h ao quadrado. Cosseno de h vezes menos 1 vai ficar menos cosseno de h, mais cosseno de h vezes 1 vai dar cosseno de h menos 1. Então, o que vai acontecer? O menos cosseno de h mais cosseno de h vai cancelar e vai sobrar o que para mim em cima? Vai sobrar cosseno ao quadrado de h menos 1 dividido por h, que é o h que eu já tinha, cosseno de h mais 1. Aí, o que eu posso fazer aqui para terminar a minha conta? Eu não sei se vocês lembram o que eu fiz. Aí eu vou usar aquela propriedade importantíssima que a gente tem de funções trigonométricas. Qual que é a propriedade importantíssima que a gente tem? É que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Tá? Eu sempre digo para os alunos que essa propriedade aqui é aquela propriedade que a gente nunca pode esquecer. Ela é muito útil, né? Eu sempre digo, né, para gravar, né, com sangue, né? Que é uma propriedade bastante útil, ela é válida sempre, né? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se a gente olhar aqui para a expressão, a gente tem o quê? Cosseno ao quadrado menos 1. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso escrever o seno ao quadrado em função de 1 menos cosseno ao quadrado, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? O cosseno ao quadrado menos 1, se a gente olhar para esta fórmula que está aqui, ó, que é 1 menos cosseno ao quadrado, o seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Você fala, professor, mas aqui está invertido as posições.
Aqui está cosseno ao quadrado menos 1 e aqui é 1 menos cosseno ao quadrado. Como é que eu faço para deixar igual aqui? Eu faço assim, né? Ó. Eu escrevo isso aqui como limite, vai ficar menos, né? 1 menos cosseno ao quadrado de h dividido por h cosseno de h mais 1, tá? Então, 1 menos cosseno ao quadrado de h eu posso trocar por o quê? Agora você olha aqui para a fórmula, você acaba de ver que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ó, 1 menos cosseno, de h, ao quadrado, cosseno ao quadrado de h. Tá? Então, note que essa expressão aqui, ela vale qualquer que seja o x. Então, desde que este valor seja igual a este aqui, beleza, a fórmula vale. Pode ser x, pode ser h, pode ser triângulo, quadrado, desde o que tiver aqui seja igual aqui, a fórmula vale. Então, a gente troca 1 menos cosseno ao quadrado de h por seno ao quadrado de h. Esse sinal de menos está aqui mesmo. Bom, então vamos continuar o cálculo aí. Olha o que eu posso fazer ainda, né? Esse menos eu posso tirar para fora aqui do meu limite, não tem problema. Tá vendo aqui que eu tenho um seno ao quadrado? Então, como é que eu escrevo o seno ao quadrado? O seno ao quadrado eu escrevo assim, ó. Como limite, né? Então, vai ficar menos limite quando h vai para zero, de seno de h, vezes seno de h, dividido por h, cosseno de h mais 1, né? Escrevo desse jeito. E aí, o que eu faço? Ó, eu vou usar um limite que eu conheço. Qual é o limite que eu conheço? Que é da determinação. É esse aqui, ó. O seno de h dividido por h, quando h vai para zero, vai dar 1. Então, olha como é que eu escrevo esse limite aqui. Eu escrevo primeiro como o menos está para fora, né? Então, vai ficar o limite do seno, quando h vai para zero, vezes limite de seno de h dividido por h, que é esse que está aqui, vezes limite de 1, né? Sobrou aqui um 1 aqui em cima, 1 dividido por cosseno de h mais 1. Então, eu escrevi esse limite como um produto de outros 3 limites. Por que eu fiz isso? Porque eu conheço cada um deles separadamente e de modo simples. Quanto que vai dar o limite de seno de h quando h vai para zero? Esse limite aqui não tem determinação. Então, para calcular esse limite, o que eu faço? Eu avalio a função no ponto. Então, esse limite vai dar o quê? Ele vai dar seno de zero. E quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero, ó. Coloquei aqui. Esse limite vai dar quanto? Opa, esse aqui é o limite da indeterminação. Quanto que é esse limite? Esse limite aqui dá 1, ó. Coloquei aqui, dá 1. E esse limite está dando quanto? Tem determinação aqui? Não. Você pode vir e avaliar. Por quê? Porque aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais cosseno de zero. Quanto que é cosseno de zero? É 1. Então, vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, 1 dividido por meio. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 0 vezes 1 vezes meio. E dá quanto? Dá zero. Então, você fala, professor, esse trabalho todo para chegar numa expressão que dá zero fazer o quê, né? É o trabalho todo para a gente tentar encontrar a fórmula aí que a gente tem. Bom, e aí o que vai acontecer com a minha fórmula, então? Então, vai ficar a derivada do seno, né? Se a gente olhar lá para a fórmula atrás que a gente tem, que é essa aqui, ó. Seno de x, limite de h indo para zero de cosseno de h menos 1 mais cosseno de x, isso aqui eu já sei que vai dar 1. Que é essa fórmula, né? Isso aqui é a derivada do seno de x. Vai sobrar o que aí pra gente? Vai sobrar... Isso aqui é zero, né? Então, vai ficar 0 vezes seno de x, mais cosseno de x, e esse limite é 1. Então, aqui some, vai ficar tudo zero, e sobra o que para mim? Só sobra o cosseno. Então, depois daquela conta grande, enorme, absurda aí que eu tenho, eu acabo descobrindo o quê? Que a derivada do seno de x é o quê? É cosseno de x. Olha que bonito que ficou. Ficou simples, né? Precisa lembrar essa conta toda para fazer o cálculo da derivada? Não, não precisa. Esse cálculo aí eu só fiz para mostrar para vocês que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Tá? Alguma pergunta aqui? Não? Estão aí ainda? Beleza. Eu vou perguntar, às vezes eu vou perguntar porque assim, eu fico olhando para a minha tela, como eu disse para vocês,
e fico olhando a tela que eu estou escrevendo. E aí, às vezes, eu vou dando aula aqui e me empolgo e esqueço de perguntar se tem alguém ainda vivo aí. Vocês às vezes não perguntam as coisas para mim, né? Então, às vezes, eu vou fazer pergunta para vocês. Bom, então, essa oitava aqui, essa propriedade vai ser a oitava propriedade, que é o quê? A derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Usando cálculos similares que eu não vou fazer, tá? Porque o trabalho vai ser igual a esse que eu tive aqui, mas você note, foi bonito, né? É um exemplo bonito aí para a gente fazer o cálculo. Você viu que só usando o limite que vocês tinham aprendido, por isso que a gente aprende limite antes de aprender derivada, porque a derivada vem do processo de limite. Mas eu vou pedir para o aluno calcular a derivada usando limite? Não, não vou pedir. Eu vou pedir para vocês aplicar a fórmula já, tá? Então eu quero ver se vocês sabem aplicar a fórmula. Isso que não é nem decorar a fórmula, é aplicar a fórmula, que é diferente de decorar a fórmula. Então, para ver se já sabe o mecanismo de usar a fórmula, porque muitas vezes fala, professor, mas eu consigo, eu não preciso decorar, porque eu posso pegar a fórmula e olhar no formulário e usar. Às vezes a pessoa olha no formulário e não sabe como usar a fórmula. Então, por isso que eu estou interessado mais se o aluno sabe fazer o cálculo do que se ele decorou os passos para chegar aqui, né? Isso aqui para chegar até aqui para mim é bonito, é muito bonito, um cálculo bem bonito. Se o aluno aprender a fazer, eu acho bom, mas ele precisa saber? Não, não precisa para chegar aqui. Bom, e a nona propriedade é a derivada do cosseno. Ó, fazendo as mesmas contas, eu descubro que a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então essas duas derivadas são muito legais, porque quando eu derivo uma função, eu chego na outra, né? Eu derivo o seno, chego no cosseno, e eu derivo o cosseno, chego no menos seno, tá? A gente vai aprender em algum momento aí derivadas segundas, terceiras e assim sucessivamente. A gente vai ver qual a propriedade que elas identificam, esse tipo de coisa, né? Por enquanto eu estou só fazendo conta, ensinando conta, mas você vai ver como é bonito a aplicação da derivada em funções, né? Ela consegue identificar, por exemplo, quando a função é crescente, quando a função é decrescente, várias propriedades da função olhando para a derivada, e as derivadas que a gente chama de ordem mais alta, quando eu derivo, chamo de derivada segunda, né? Eu derivo uma função, depois eu derivo ela de novo, né? Eu dou uma derivadinha, uma primeira derivadinha, depois eu dou uma segunda derivadinha, né, na função, né, que a gente chama de derivada segunda. Ela tem uma propriedade bastante interessante. Então, essa função aqui, ela é uma função que a gente chama de circular, porque quando eu derivo ela, né, eu derivo o seno, eu acho cosseno. Se eu derivo o cosseno, eu volto para o seno. Então, quer dizer que se eu derivar essa função duas vezes, né, pegar a derivada segunda da função seno, eu encontro ela, sinal negativo, né, menos seno. Mas eu encontro ela, as funções seno e cosseno são circulares. São muito legais por causa disso, tá? Então vai ser um comentário, mais para frente vocês vão ver uma aplicação legal. Bom, então a gente sabe do seno, do cosseno e da tangente. Como é que é a derivada da tangente? Olha, a derivada da tangente a gente não precisa decorar a fórmula, a gente pode usar a derivada do seno e do cosseno para encontrá-la. Por quê? Porque a gente pode usar as regras que a gente já sabe, que é a regra do produto, a regra do quociente e assim sucessivamente. Então, ó, isso aqui como exercício que eu vou fazer agora, né? Um exemplo, sei lá, um exemplo. Usando as propriedades das derivadas que já conhecemos, podemos calcular a décima aqui, que é a derivada da tangente. Como é que a gente calcula a derivada da tangente? Vamos lá, vamos fazer junto aí a conta. Ó. O que é a tangente por definição? A tangente não é seno de x dividido por cosseno de x? Então, o que a gente tem? A gente tem uma razão entre duas funções que a gente conhece a derivada de cada uma delas. E a gente também sabe a regra do quociente, né, da razão entre duas funções. Como é que é a regra? Vou colocar aqui, ó, só para a gente poder usar. Se eu tenho uma f dividido por g, como é que é a derivação aqui? Ó? Vai ser a derivada da f em relação a x vezes g menos a f vezes a derivada de g em relação a x dividido por g ao quadrado. Tá certo? Então, jogando na fórmula aí, o que eu tenho? Ó? Então vamos lá. Ó, é uma razão entre funções. Então vai ficar o quê? Ó?
usando a fórmula. Então vai ficar a derivada da de cima, então vai ficar dx da função que está em cima, vezes a função que está embaixo, que é o cosseno de x, menos a derivada da função que está embaixo, então vai ficar d dx cosseno de x, vezes a função que está em cima, que é o seno de x. Ó, só estou aplicando a propriedade da regra do quociente. Aqui está aqui, tá? Você fala, professor, aqui você colocou f, depois derivada em relação a g, escreveu aqui derivada da g e depois multiplicou por f. Não importa a ordem, né? A gente sabe que f vezes dg dx é a mesma coisa que dx vezes f. Então não importa a ordem que você coloca aqui, a resposta vai dar a mesma, tá? O produto ele é comutativo. Dividido pela função que está embaixo ao quadrado. Olha lá que legal. Dividir pela função que está embaixo ao quadrado. Agora a gente faz o quê? Continuando a conta aí. Quanto que é a derivada do seno? A gente já viu lá. A derivada do seno é cosseno, usando a fórmula. Então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x menos... Qual a derivada do cosseno? A derivada do cosseno, se a gente olhar aqui na fórmula que eu coloquei, é menos seno. Então aqui vai ficar menos seno de x vezes a derivada de seno de x. Vezes seno de x, não derivada não, vezes seno de x. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado de x, né? Ou cosseno de x ao quadrado, que é a mesma coisa. Ó, isso e isso é a mesma coisa, tá? Bom, continuando a conta aí, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. Então vai dar mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí você fala, professor, será que dá para a gente simplificar aí a nossa expressão? Ou vamos deixar essa coisa do jeito que está aí? Olha... O que a gente pode usar neste momento? Olha bem para o denominador, né? Para o numerador. Olha para o numerador. O que você tem em cima? Você tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso não te lembra alguma coisa? Inclusive alguma coisa que você viu hoje? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é quanto? É 1, tá? Então, olha que simplificação enorme que a gente vai ter aqui, ó. Isso tudo aqui vale 1. É aquela lei trigonométrica lá, uma lei trigonométrica importante, uma propriedade importantíssima de trigonometria. Isso aqui vai dar 1. Então, o que a gente tem, né? Juntando tudo no final, vai ficar d dx de tangente de x é igual a 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Mas o cosseno está embaixo. O que eu posso fazer aqui, ó? 1 a gente pode elevar ao quadrado ou qualquer grau que a gente quiser, não importa. Então, eu posso escrever isso aqui ainda assim, ó, como 1 dividido por cosseno de x, isso tudo ao quadrado, tá? Continua, isso é igual a isso, porque se eu elevar 1 ao quadrado vai continuar dando 1, e eu elevar o cosseno ao quadrado vai estar o que está aqui. O que é 1 dividido por cosseno? Por definição das funções trigonométricas, isso vai dar secante. 1 dividido por cosseno é a secante. Então, aqui vai ficar secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente vai ficar igual ao quê? Secante ao quadrado de x. Olha lá que legal a nossa propriedade que a gente obteve fazendo o quê? Só aplicando as propriedades que a gente já conhece, tá? Então, eu coloquei qual era a definição da tangente e fui aplicando as propriedades que a gente conhece. Então, a gente vai guardar esta aqui como a nossa 10ª fórmula de cálculo de derivada, que é a derivada da tangente, tá? A próxima, que é a derivada da secante. Também vou usar aquelas propriedades que a gente está acostumado a usar aí da regra do quociente, regra do produto, etc, etc. O que é a secante, né? A secante é 1 dividido por quê? Pelo cosseno de x, tá? Que a gente acabou de ver aqui, 1 pelo cosseno de x. Aí você fala, professor, será que a derivada da secante é tangente? Não. As funções circulares são só seno e cosseno. Pode ser que possa aparecer uma tangente aqui,
Mas não vai ser só tangente não, vai aparecer mais coisa, tá? Então o que vai aparecer aqui na derivada? Vamos lá? Olha, aqui também não é uma razão entre funções, é uma razão entre funções. É 1 dividido por cosseno de x. Eu posso enxergar isso aqui como uma razão de funções, eu posso enxergar isso aqui como cosseno de x elevado a menos 1 e aplicar a regra da função composta. Qualquer uma das duas fórmulas a gente vai chegar na mesma resposta. Mas aqui, como eu quero usar a regra da função quociente de novo, eu vou aplicar essa regra. Como é que é? Só para lembrar, vai ser o quê? A derivada da função que está em cima, então vai ficar d dx de 1 vezes a função que está embaixo, menos a derivada da função que está embaixo, cosseno de x, vezes a função que está em cima, dividida pela função de baixo ao quadrado, tá? Esta é a fórmula que eu tenho. Quanto que é a derivada de uma constante? Se a gente olhar na fórmula 1.1, a gente vai ver que a derivada da constante é zero. Então, isso aqui é zero. Então, aqui dá zero. Então, zero vezes cosseno vai zerar, né? Então, a gente já pode pôr aqui, vai dar zero, né? Quanto que é a derivada do cosseno? Vai dar menos seno. Então, vai ficar menos seno de x. Embaixo, cosseno ao quadrado de x. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Dá para eu tentar fazer alguma simplificação aqui? Dá. Simplificação que a gente pode fazer aqui. Eu venho e escrevo isso aqui desse jeito. Ó. Escrevo como seno de x dividido por cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Por que eu faço isso? Porque eu conheço a definição de seno de x dividido por cosseno de x. Isso é o quê? Isso é tangente de x. Ó. Tangente de x. Por definição, a tangente é seno sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é o quê? É a secante de x. Então, qual a derivada da secante? Então, a derivada da secante, então, d dx de secante de x... d dx de secante de x é igual a quê? É igual a tangente de x vezes secante de x. Ó. Então, a gente guarda esta fórmula como a nossa 11ª fórmula. Ó, 11ª. 11ª aqui. E da cossecante? Como é que é? Eu coloquei zero aqui, mas obviamente não é zero, tá? Acho que tem da cotangente e da cossecante. Vou fazer também, tá? Vamos fazer. Vamos fazer porque é bom a gente estar aplicando aí as propriedades e tá resolvendo, fazendo essa conta, a gente tá fazendo cálculos, né? Fazendo cálculos de como aplicar as propriedades. Ó, essa aqui também, vamos lá. O que é a cossecante? A cossecante é 1 sobre seno de x, tá? Como é que é a derivada desta função? Perceba que a gente tem aqui também uma razão entre funções. Tá vendo? Eu tenho 1 dividido por seno de x. Então, o que a gente pode fazer? Podemos aplicar também a regra do quociente. Então, vai ficar o quê? Vai ficar d dx de 1, né, que é a derivada de quem está em cima, vezes quem está embaixo, menos a derivada de quem está embaixo, que é o seno de x, vezes quem está em cima, que é 1. Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado, ó. Estou usando a regra do quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Quanto que é a derivada de 1? A derivada de 1 é zero, porque ela é uma constante. A derivada de uma constante sempre é zero. Propriedade 1.1. Então, 0 vezes seno de x vai zerar, né? Não vai sobrar nada. Então, a gente já pode pôr aqui, vai ficar zero. Menos a derivada do seno é o quê? É cosseno. Então, vai ficar cosseno vezes 1. Então, vai ficar menos cosseno de x dividido pelo quê? Por seno ao quadrado de x. Então, aqui vai ficar menos, né? Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever assim, ó, como cosseno de x dividido por seno de x vezes 1 dividido por seno de x. Por que eu posso fazer isso?
Porque agora eu posso usar a propriedade que eu tenho, a propriedade não, a definição que eu tenho. O que é cosseno dividido por seno? Isso aqui não é a tangente, mas ela é a cotangente, tá? Cosseno dividido por seno é a cotangente. Então vai ficar menos cotangente de x, aqui vezes 1 sobre seno é o que? É a cossecante de x, tá? Então a derivada da cossecante de x vai dar menos cotangente vezes cossecante de x, tá bom? E da cotangente, quanto que vai dar a derivada da cotangente? Bom, se a derivada da tangente deu secante ao quadrado, olha, eu vou pedir para vocês fazerem como exercício e verificarem que a derivada da cotangente vai dar menos cossecante ao quadrado, tá? Como é que você faz para mostrar isso aqui? Você vem aqui e utiliza que a cotangente ela é cosseno dividido por seno. Então, essa derivada aqui, ó, derivada da cotangente de x, vocês tentam fazer depois, isso aqui vai ficar igual a derivada, né, o d de x, de cosseno de x dividido por seno de x. E aí faz o quê? Aplica o mesmo processo que foi feito na tangente. Você deriva a função de cima vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo vezes a função de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado, e vai chegar nessa 13ª fórmula aqui, ó. Essa que está aqui, ó. Essa formulazinha aqui. Vamos lá ver se tem alguma aplicação aqui. Ó, exemplo. Vamos lá? Aqui eu coloquei para a gente usar a regra da cadeia, né? Usando as funções seno, cosseno, produto entre elas. Então, ó, comecei a dar uma complicadinha aí nos cálculos, tá? Mas ainda nada absurdo, né? Nada impossível de fazer, contas que dê para fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para essa situação aqui, ó. Você tá vendo? Eu tenho a função seno e dentro da função seno eu tenho uma outra função, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma composição de duas funções. A função seno com uma função dentro dela. Então, qual regra que a gente vai usar? Eu vou até pôr uma página a mais aqui, para a gente poder fazer o cálculo sem preocupar com espaço, tá? Vou apagar aqui e fazer em azul. Vou pôr uma página a mais aqui, então vai ficar o quê? D de x de seno de quem? Quem está ali? X² mais 3x mais 1. X² mais 3x mais 1. Então, a gente vai usar o que aqui? A regra da cadeia. Então, na regra da cadeia, qual é a fórmula da regra da cadeia? Ela é assim, ó, só para lembrar. Então, d de x de f de g de x, ó, uma função dentro da outra, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função externa avaliada em g de x, que é a função que está dentro, vezes a derivada de quem está dentro. Tá? Ó, essa fórmula é fundamental em grande parte dos cálculos que a gente tem que fazer. Tá? Então, para aplicar a regra da cadeia ou da função composta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar aqui para o cálculo que a gente quer fazer e identificar quem é a função f e quem é a função g. A f é a mais externa e a g é quem? É quem está dentro. Então, olhando aqui, né? Olhando, a gente já sabe que o f de x vai ser o quê? O seno de x. E o g de x vai ser quem? O g de x vai ser x² mais 3x mais 1, tá? Claramente a gente tem isso aí para identificar. Na fórmula, a gente vai precisar saber quem é a derivada da f. Ó, então, a gente vem aqui e calcula a derivada da f. Quem é a derivada da f? A derivada da f é a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de x. A derivada da g a gente vai usar também na fórmula, né? A gente vai precisar tanto da derivada da f quanto da derivada da g. Quanto que é a derivada da g aqui? A derivada da g vai ficar o quê? A derivada desse polinômio aqui. Então, lembrando que para polinômios, o que a gente faz? Quando a gente tem uma soma de termos dentro do polinômio, o que a gente faz?
a gente faz a derivada, cada um delas separadinho, né? Separadamente. Então, a gente vai olhar cada um deles separadamente. Então, a derivada de x² vai ficar o quê? Lembra? O 2 vem na frente, então vai ficar 2. X elevado a quanto? 2 menos 1, que dá 1. Mais... tem um número multiplicando x, então o número já vem aqui na frente. Tá? Eu preciso preocupar só com a derivada de x. Quanto que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Tá? A derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar 1 mais a derivada de 1. Opa, 1 é uma constante. Quanto que é a derivada de uma constante? É 0. Tá bem? Então, vai ficar assim, né? 2x mais 3 e pronto. Ó. Então, eu vou apagar esse 1 e esse 0 aqui só para ficar lá mais limpo aqui. Ó. Então, a gente tem essa derivada. Então, usando agora a regra da cadeia, a gente sabe o que então? Que d dx de seno de x² mais 3x mais 1 vai ficar o quê? Jogando na fórmula, vai ficar a derivada da função f, a derivada do seno, então vai ficar cosseno, de quem? Quem que vai estar dentro dela? A função g de x. Então, a derivada da função f avaliada em g de x é x² mais 3x mais 1, então vai ficar x² mais 3x mais 1, vezes quem? A derivada de g em relação a x, que é quanto? 2x mais 3. Olha lá que legal. Olha a derivadinha da gente aí, ó. É difícil? Se você aplicar a regra direitinho, não. Nem ficou grande a conta, né? Nem ficou grande a conta. Mas se tentar fazer pela definição, isso aí é cabuloso de fazer, muito difícil de fazer. Então, você está vendo, ó, encontrar fórmulas, deduzir fórmulas, é uma coisa boa porque reduz o número de cálculos que a gente tem que fazer, tá? Então, aqui, ó, resolvi o exercício, eu poderia ter resolvido numa linha só. Eu fiz em mais linhas só para explicar para vocês, mas é um exercício simples, né? Não é difícil de fazer. O outro exemplo aí é cosseno de x² vezes seno de x menos 1. Então, aqui eu já misturei, já coloquei mais coisa. Eu acho que cabe aqui para a gente fazer, tá? Já coloquei mais coisa para a gente fazer. Mas vou fazer embaixo, porque tem mais espaço, não vou me preocupar com espaço. Então, vai ficar d dx de cosseno de quê? De x² mais 1, x² mais 1, vezes seno de x menos 3, tá? É isso que eu tenho. Bom, vamos lá. Olha, antes da gente começar a fazer o cálculo, eu sempre indico para os alunos tentar perceber que operação que está sendo feita dentro da derivada. Aqui só tinha uma composição de funções, era seno composto com x² mais 3x mais 1. Mas olha para esta aqui. Aqui eu tenho mais de uma coisa sendo feita. O que você tem feito? Olha, você tem o produto da função cosseno vezes x² mais 1 vezes a função seno de x menos 3. E em cada função você tem uma função composta dentro, né? Você tem uma função composta. Então, o que a gente aplica primeiro? O que eu vou aplicar primeiro vai ser a regra do produto, porque a primeira coisa que eu tenho aqui é o produto de funções, tá? Então, eu aplico primeiro a regra do produto. Então, a derivada disso aqui vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da primeira função, que é a derivada da função cosseno de x² mais 1, vezes a segunda função, que é seno de x menos 3, mais a primeira função, cosseno de x² mais 1, vezes a derivada da segunda função, seno de x menos 3, tá? Então, aplicando a regra do produto, a gente tem o quê? A gente tem isso aqui. Então, primeiro eu apliquei a regra do produto. Agora, eu preciso calcular a derivada de cada termozinho separadamente. Desse termo aqui, eu preciso calcular a derivada dele. E depois desse termo aqui, eu preciso calcular a derivada dele. Olha para cada um deles. Por exemplo, este aqui. O que você tem? Você tem cosseno de x² mais 1. Então, você tem também uma composição de funções. Então, você está vendo que você tem uma função composta aqui para você poder calcular a derivada? Aqui também você tem uma função composta, você tem seno de x menos 3. Então, perceba como a regra da função composta é importante. Ó, eu vou fazer esse cálculo aqui um pouco mais para baixo para dar espaço para a gente continuar a conta aqui, tá? Então, vou fazer d
dx de cosseno de x quadrado mais 1. Então, para a gente aplicar a regra da função composta, a gente tem que identificar quem é f e quem é g aqui. A f é a função mais externa, então a f de x é a função cosseno. A g é a função que está dentro, então a g é x quadrado mais 1. Tá bem? Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar calcular a derivada da f, que é a derivada do cosseno, que é menos seno de x, e vai precisar calcular a derivada da g, certo? Quem que é a derivada da g? A derivada da g vai ser a derivada dessa função aqui. Então, vai ficar a derivada de x quadrado, que é 2x, né? A gente já fez, inclusive, lá em cima, mais a derivada de uma constante. A derivada constante é zero. Então, a derivada de x quadrado mais 1 vai dar 2x só. E a derivada do cosseno deu isso aqui. Então, jogando na fórmula, só para a gente lembrar, como é que é a fórmula? Onde que eu pus a fórmula? Bom, tá aqui. Então, a fórmula é essa aqui, né? Então, a derivada de f g de x vai ficar a derivada da função f avaliada na função g vezes a derivada da função g, tá? Então, jogando na fórmula aqui, vai ficar o quê? A derivada da função f, que é menos seno. Quem vai estar dentro da função f? É o g. Então, seno de x quadrado mais 1 vezes a derivada da função g, que é 2x, tá? Então, a derivada de cosseno de x quadrado mais 1 vai dar essa aqui, ó. Olha que bonito, tá? Essa aqui, eu vou circular porque eu vou usar ali na fórmula. E a outra que eu tenho é seno de x menos 3, tá? Então, a derivada de seno de x menos 3. Também, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e identificar quem é a minha f de x e quem é a minha g de x, tá? Quem é a minha f de x aqui? É a função mais externa, que é a função seno de x. Quem é a minha g de x? G de x é a função que está aqui dentro, é x menos 3, tá? Então, vem aqui e calcula a derivada, né? Então, df dx vai ficar cosseno de x. A derivada de g vai ficar o quê? Então, a derivada de g em relação a x vai ficar o quê? É uma soma, né? Então, vai ficar a primeira derivada de x. A derivada de x é quanto? É 1 menos a derivada de 3. 3 é uma constante. A derivada de uma constante é quanto? É sempre zero. Então, a derivada de x menos 3 vai dar 1, tá? Então, o que vai acontecer aqui na nossa fórmula para jogar na fórmula? Então, vai ficar o quê? A derivada da função f, que é essa aqui, né? Então, vai ficar cosseno, avaliada onde? Na função g, então, cosseno de x menos 3, vezes a derivada da função g. No caso aí é 1. Então, a gente tem essa outra fórmula aqui, que a gente obteve para pegar e fazer a conta. Agora é só jogar, né? Aqui nessa continha que a gente tem. Ó, aqui vai ficar igual, né? No lugar de derivada de cosseno x quadrado mais 1 em relação a x, a gente coloca ela, que é menos seno x quadrado mais 1 vezes 2x, vezes seno de x menos 3, mais cosseno de x quadrado mais 1, vezes quanto? Cosseno de x menos 3. Dá para tirar alguma coisa em evidência aqui? Não, não dá para tirar nada em evidência, tá? Então, qual é a resposta dessa derivada? É isso aqui, tá? Não dá para tirar nada em evidência, não dá para simplificar nada, nada se cancela aí. Então, a resposta é essa coisa bonita aqui, tá? Dá um zoom aqui. Bom, vamos ver o que tem mais aqui. Não tem mais exemplo. Vamos ver se tem mais para frente aí. O que tem mais para frente? Não, agora é a derivada da função exponencial. Então, ó, a gente já viu 13 regras até agora, que foram das funções polinomiais, né? Polinomiais aí, não precisa ser só polinômio, né? Funções que têm x e um expoente de x. A gente viu algumas funções trigonométricas, né? Quase todas as principais, né? Na verdade, todas as principais a gente viu da função trigonométrica. A gente viu a regra do produto, da razão, da soma, a regra da função composta, que é importantíssima, que a gente consegue fazer um monte de derivadas aí, né? Então, agora a próxima que a gente vai entrar vai ser a derivada da função
exponencial, tá? O que é a função exponencial, né? Só para a gente lembrar como é que é a função exponencial. Só para lembrar o gráfico dessa função exponencial aí, tá? Então deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. Deixa eu colocar uma página a mais aqui, só para a gente lembrar como é que é o gráfico da função exponencial. Ó, a função exponencial é essa aqui, né? E elevado a x. Por que eu chamo isso de função exponencial? Na verdade, f de x igual a elevado a x para qualquer a diferente de 1, tá certo? A maior do que zero é uma função exponencial também, tá? Mas por que eu falei função exponencial e de x? Porque esta função é a mais importante das funções exponenciais, tá? A base e, que é a base da função exponencial, a mais importante é a e, tá bom? Como é que é o gráfico dessa função aqui? O gráfico desta função, ele é assim, ó. Ele é bem bonitinho. Ele é uma expressão que, quando x for igual a zero, né? Quando x é igual a zero, o f de zero vai ficar e elevado a zero, que dá 1. Então, a função, todas as funções exponenciais, elas passam no ponto 1, qualquer que seja a base, tá certo? Qualquer que seja a base, ela sempre passa no ponto 1, qualquer que seja. E a exponencial com a base e aí, ela é assim, ó. Ela tem como assíntota horizontal, que é essa aqui, a reta x igual a zero quando x vai para menos infinito. Ela nunca passa para o lado negativo, tá? Essa função ela foi explorada, bastante explorada, em uma aula de pré-cálculo. Só estou comentando como é que ela é, tá? Então ela é crescente, uma função que é crescente, está vendo que ela está crescendo, né? Ela está subindo, uma função que sobe é uma função crescente, tá? Quando x é igual a zero, ela passa aqui no 1, uma função bastante interessante. Olha, você fala, professor, como é que seria o gráfico das outras funções exponenciais? Eles são muito parecidos com a função exponencial, tá? Com essa função e elevado a x. Só também como a título de curiosidade ou de lembrança, né? Porque vocês já viram na aula lá de pré-cálculo, acontece o seguinte: como é que é o gráfico da função f de x igual a x? Aqui agora a gente tem que separar duas situações. A gente separa a situação em que o a é maior do que 1. Quando o a é maior do que 1, a função exponencial ela é crescente. Tá? Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, pega o a igual a 2. Ó, 2 elevado a x. O que é ser uma função crescente? Uma função é crescente quando você vai crescendo os valores no domínio, a imagem cresce também. Então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, quanto que é o f de 1 aqui, né? O f de 1 vai ficar 2 elevado a 1. O f de 2 seria o quê? 2 elevado a 2. Ó, o f de 1 dá 2 e o f de 2 está dando 4. Então você percebe o seguinte: você cresceu o valor seu no domínio, a imagem também cresce. É claro que isso não é uma prova, né? Mas isso é só uma verificação que é verdade de ser crescente essa função. Então, quando o a é maior do que 1, a gente sabe que qualquer número qualquer número maior do que 1 elevado a uma potência que cresce, ele cresce também. Tá? Você pega qualquer número maior do que 1, pode fazer na calculadora para você ver. Você pega um número maior do que 1 e vai colocando expoentes cada vez maiores para ele, o que vai acontecer? Esse número vai crescendo. Tá? Então, a função f de x elevado a x com a maior do que 1, ela é assim. Ó, o gráfico é muito parecido com a função. Não é igual, é parecido, tá? Ela tem o mesmo comportamento. Tá? Ela é crescente, também tem uma assíntota aqui em x igual a zero. É uma assíntota por quê? Porque quando a gente tende para menos infinito, ela nunca vai encostar na reta x igual a zero. Se você pode fazer a conta que você quiser, ó. 2 elevado a potências negativas, por exemplo, menos 100, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, menos 10 bilhões, o que está acontecendo? Isso aqui está indo para zero, tá? Mas ele nunca vai ser zero. Então ele tende a encostar em zero, mas ele nunca é zero.
E a outra situação que a gente tem para uma função exponencial seria o a menor do que 1 e maior do que zero. A negativo não faz sentido, como eu disse para vocês na aula de funções de pré-cálculo lá da função exponencial. A negativo não faz sentido para a gente definir a função exponencial. Por que não faz sentido? Porque imagine que eu tivesse a função f de x igual a menos meio elevado a x. Menos meio elevado a x. Se eu colocar, por exemplo, aqui x igual a meio, vai ficar o quê? Vai ficar meio menos meio elevado a meio. Meio é raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de menos meio. O que você tem aqui? Você tem um número que não é real mais, é complexo. Então, expoentes negativos a gente não usa. Expoente não, desculpe. Bases negativas a gente não usa, a gente só usa bases positivas. Ela pode ser maior do que 1 ou ela pode estar entre 0 e 1. O que acontece nesse caso de um gráfico que está entre 0 e 1? Aí nesse caso ele vai passar em 1 aqui também, só que ele vai ser decrescente. Ó, o gráfico vai ser assim. Essa é a diferença. Tá? Por exemplo, se você pegar o f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, como é que a gente verifica? Verifica, não prova, mas como é que eu verifico que ela de fato é decrescente? Ó, você pega o f de 1, quanto que é f de 1? É meio elevado a 1, que é meio. Você pega um f de 2 aí, ó. Então você está crescendo os valores no domínio, olha o que está acontecendo com a imagem. Vai ficar meio elevado ao quadrado, então vai ficar 1 dividido por 2 ao quadrado, que dá 4, que dá 0,25. Ó. Isso aqui está dando meio, o outro está dando 0,25. Você cresceu o valor no domínio, o que aconteceu com a imagem? Ela decresceu, tá? Então essa função é decrescente. Mas como a gente está interessado agora nessa função aqui, o e elevado a x, que é uma função crescente, eu vou me preocupar com ela, tá? Então, quando eu falar em função exponencial, que eu diga o contrário, né? A menos que eu diga o contrário, eu estou querendo dizer essa função aqui, tá? Com a base a igual sendo o número e. Tá? Esse número e aí é 2,713. Na verdade, é um número irracional, tá? Eu não sei nem se esse número aqui é 2,7 alguma coisa. Eu não sei qual que vem depois do 7. Mas é um número irracional. Como é que é a derivada da função exponencial? Tá? Então, a derivada da função exponencial ela é definida como esse limite aqui, ó. Limite de e de x mais h menos e de x dividido por h. É a mesma história, né? Eu estou usando ainda a mesma definição de derivada de uma função. Ó. A derivada de uma função ela é definida como esse limite aqui, ó. Limite de h indo para zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? Quem é o f de x aqui? Neste exemplo, é e de x. Então, é e de x mais h, é isso aqui, menos e de x dividido por h. Então, eu estou usando puramente a definição de derivada, tá? Nada além disso. Bom, o que eu posso fazer aqui, olhando para esta conta aqui? Olha, o e de x mais h, eu posso escrever ele como e de x vezes e de h menos e de x, tá? Que é o e de x que está aqui. Agora eu posso tirar em evidência o e de x, porque tem o e de x nesse termo e nesse termo aqui também, olha lá. Então, o e de x, tiro em evidência. O e de x não depende de h, então posso tirar ele para fora do limite. Ó. Então, o limite de uma constante, então o e de x fala, não é constante, em relação à variável h ele é. Tá? Ele não depende de h, então ele sai fora do limite, então fica aqui lá de fora, então vai ficar só o limite dessa quantidade aqui, ó, limite de e menos 1 dividido por h. Como tem uma aula aí que eu disse para vocês, né, que é a aula de limite da função exponencial, esse limite vale quanto? Por definição, ó, isso é uma definição, isso vale 1. Esse limite vale 1. O número e, inclusive, ele é definido tal que, uma forma de definir o número e é o número tal que limite quando h vai a zero de e elevado a h menos 1 dividido por h vai dar 1. Então, a gente define o número e também por essa expressão aqui. Então, isso dá 1. Então, o que sobra para a gente? Que a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Olha que legal. A única função que tem essa propriedade, que a derivada é ela mesmo, é a função exponencial. Tá? A única.
Então a função exponencial, ela é única dentro da matemática. Ela é única. É a única que tem a propriedade que a derivada vai dar a ela mesma. Tá? Então, de todas as infinitas funções que a gente tem, porque são infinitas funções, a única que tem essa propriedade é a função exponencial. Então, você vê como ela é importante. Tá? Como ela tem esse approach importante aí. Tá? Então, e isso aqui, ele se torna facilitadores muito. Essa identidade aqui torna facilitadores muito grandes na hora de cálculos, tá? Dá para tirar muitas identidades que simplificam os cálculos. Quando a gente, por exemplo, trabalha com equação diferencial ordinária, que vocês vão ver, né, no próximo semestre, eu acredito que vocês vão fazer, eu espero que o pessoal passe em cálculo 1, função de uma variável, para poder fazer EDO. Em EDO, o exponencial ele é fundamental, tá? O curso mais legal que eu acho é o curso de equação diferencial. Quando a gente trabalha com bastante modelos, porque aí tem muitas coisas legais para a gente ver na modelagem de problemas. Eu, quando dou EDO, eu falo muito dos modelos. E os modelos têm um apelo físico, assim, no qual aparece esse tipo de... O fenômeno da exponencial, ela aparece evidente também nos fenômenos físicos. Bom, então vamos lá. Vamos calcular, então? Vamos lá, vou calcular, vou aplicar a regra da derivação para funções exponenciais. Aqui tem espaço? Tem. Então, olhe para essa função aqui, ó, derivada de e de x² mais 2x. Antes de eu querer começar a fazer o cálculo. Perceba que eu tenho o que aqui? Eu tenho uma composição de funções. Está vendo aí? Ó? Tenho uma função composta com outra função. Qual função composta com outra? A função exponencial composta com um polinômio. Então, para eu poder fazer o cálculo, né, eu sempre indico para vocês, para não errar, faça as coisas pedacinho, pedacinho. Tá? Então, para não errar, eu faço o que aqui? Eu identifico quem é minha f e quem é minha g. Quem é a minha f? A minha f é a função mais externa. A função mais externa é a função exponencial. Então, a minha f de x aqui é o exponencial de x. E quem é a minha g? A minha g é quem está dentro da função exponencial, que é x² mais 2x. Tá? Essa é a minha f, essa é a minha g. Lembrando que, para eu aplicar a regra da função composta, que é esta aqui, né? Vou escrever aqui também, né? Sempre que for necessário, a gente escreve, né? Então, derivada da função composta, ela vai ficar o quê? A derivada de f em relação a x avaliada em g de x, vezes a derivada de g de x, tá? Bom, então vai dar o que aqui? Eu vou ter que calcular a derivada da f. Quem é a derivada da f? Então, df é a derivada da função exponencial. Qual a derivada da função exponencial? A gente já sabe que é a própria exponencial. Então, a derivada exponencial é a exponencial. Então, lembra disso. E a derivada da g? Quem é a derivada da g? A derivada da g é a derivada desse polinômio aqui. Então, vai ficar derivada, é uma soma, né? Então, vai ficar derivada de x². Quanto vai dar a derivada de x²? O 2 vem na frente, então vai ficar 2. X elevado a quanto? 2 menos 1 vai dar 1. Mas, aqui você está vendo que tem uma constante multiplicando x, então o 2 já coloco aqui, né? Vezes o quê? A derivada de x. Quanto que a derivada de x é 1? Eu não vou nem pôr mais, tá? Então, a derivada de x é 1. Então, essa derivada aqui vai dar o quê? Jogando na fórmula lá, né? Vai ficar a derivada da função f avaliada em g de x. Então, a derivada da função da f é e, avaliada em g de x. Quem é g de x? x² mais 2x. Então, aqui vai ficar x² mais 2x. Vezes a derivada de g de x, que é 2x mais 2. Olha lá que moleza, ó. Então, a derivada desta função vai ficar essa coisa linda aí, ó. Facinho, né? Vamos ver se tem uma letra B aí. Vamos ver. Ah, não, tem logaritmo ainda. Vamos colocar uma letra B aqui. Vamos pôr seno de exponencial. Vamos pôr uma letra B aqui. D de x. Vamos pôr exponencial do seno de x. Vamos lá. Olha que linda derivada. Exponencial do seno de x. Tá?
Pode parecer complicado? Pode, mas vai ser não. Vai ser tranquilinha a derivada da gente fazer. Então aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar quem é a minha f e quem é a minha g. Ó. A minha f vai ser quem? A função que está mais externa, que vai ser o exponencial de x. E a minha g vai ser quem? A minha g quem está dentro, né? Que no caso aí vai ser a minha seno de x. Aí eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular o df dx aqui, que eu já sei que vai dar exponencial de x. E preciso calcular a derivada da g. A derivada de g em relação a x vai derivada do seno, que é o quê? Cosseno. Cosseno de x. Então essa derivada aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar, jogando na fórmula, né? Ó, deixa eu diminuir aqui. Vai ficar a derivada da f avaliada em g. Então a derivada da f é e. Então vai ficar e, no lugar do x a gente coloca o g. Quem é g? O seno de x. Vezes a derivada de g de x. A derivada de g de x é cosseno de x. Olha lá. Que legal, ó. Exponencial, ela é muito simples de calcular a derivada, né? Bastante simples e fácil. Olha lá que legal. Muito legal. Bom, vamos lá então. Agora a próxima função aí é a função logaritma, tá? É a função logaritma. A função logaritma, ela é a inversa da função exponencial, tá? Ela é a inversa. Então, a gente agora tem uma primeira função inversa, que é a função logaritma. Como é que a gente consegue definir a função logaritma? A primeira coisa, né? Como é que a gente define a função logaritma? Então, vou colocar aqui também, não vou colocar, não vou entrar muito em detalhes aí, como é que a gente define logaritmo, etc, etc. Vou só colocar aqui direto a definição, mas a definição de logaritmo é assim, né? Então, definimos a função logaritma como a inversa da função exponencial, ou seja, o logaritmo na base A, olha bem a base aqui, ó. O logaritmo na base A de A elevado a x é igual a x. Tá certo? Então, a propriedade que a gente tem de definição de logaritmo é assim. Se eu pego a função a de x, que é uma função exponencial para uma base qualquer, aplico o log de a sobre ela, o que acontece aqui? É como se essa função logaritma anulasse a função a e desse o quê? O argumento da função. Então, por isso que quando você aplica o logaritmo sobre o a elevado a x, ele dá x. Tá? É porque a função é uma inversa da outra. E se você fizer o contrário também, ó, se você fizer a elevado a logaritmo de ax, então eu estou fazendo o quê? No lugar do x, eu estou colocando a função inversa dela, eu estou compondo a função. Se você olhar a composição que você está fazendo aqui, ó, a sua f de x é a elevado a x e a sua g de x é log de ax. Tá certo? Então, você está colocando uma dentro da outra. Isso está fazendo. Note, esta função é inversa dessa. Então, quando você faz essa composição aqui, o que dá? Vai dar x. Tá? Então, tanto essa quanto essa aqui definem o que é a função logaritmo. Então, tem aí, ó. Veja a aula de função logaritmo em pré-cálculo em caso de dúvida. Se você tiver dúvida como é que a gente define a função, como é que é o grafo da função, propriedades, etc, etc, você vai lá na aula de pré-cálculo, já foi feito. Bom, agora tem uma base que ela é importante, tá? Qual é a base importante para a função anterior? Era e elevado a x. Qual a base importante para logaritmo? Um logaritmo importante também é o e. Então, quando eu uso o meu log na base e, esse log na base e, ele ganha um nome importante. Qual o nome importante que ele ganha? Ele é chamado de ln. ln quer dizer logaritmo neperiano, em homenagem ao matemático chamado Neper, tá? O logaritmo neperiano. Então, quando a gente coloca o ln de x, a gente já está dizendo que é o logaritmo na base e, tá? Então, já estou usando a e como base. Então, o que acontece nesse caso? Acontece que se eu pegar o ln de e de x, isso dá x, porque o ln é a inversa da função exponencial, e também se eu fizer e elevado a ln de x, isso também dá x, tá? Porque o e é a inversa da função exponencial. Então,
ou usando essa composição de funções, ou usando essa composição de funções, eu encontro o valor de x, tá? Isso pela definição da função inversa, tá bom? Então, o que está aqui, ó, e elevado a ln de x igual a x, ou ln de e de x vai dar x também. Como é que a gente encontra a fórmula para a derivada da função logarítmica? Olha, eu posso ou jogar diretamente na fórmula, ou fazer das duas formas, tá? Ou posso jogar diretamente na fórmula da função inversa, ou eu posso vir aqui e calcular de novo usando a função composta para poder fazer o cálculo. Por que eu gosto de fazer usando a função composta ao invés de jogar na fórmula? Porque eu prefiro que o aluno aprenda o mecanismo do que decore a fórmula, tá? Então, se for preciso fazer 10 vezes o mecanismo para a gente aprender, eu não tenho problema quanto a isso, tá? Agora, decorar a fórmula é um pouco ruim. Eu vou fazer das duas formas, tá? Vou fazer aqui, depois a gente verifica que vai dar certo, tá? Bom, então vamos lá. Então, aplicando, por definição, e elevado a ln de x é igual a x. Isso aqui é definição. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui e derivei dos dois lados. Ó. Apliquei a derivada do lado esquerdo, então d dx de e elevado ao logaritmo de x, e apliquei a derivada do lado direito, a derivada de x em relação a x. Tá? Essa derivada aqui a gente já sabe que vai dar 1, né? Ó, isso aqui vai dar 1. E essa aqui? Como é que a gente faz para calcular essa derivada aqui? A gente vai usar a regra da cadeia ou da função composta. Então, o que a gente vai fazer? Ó, só para lembrar, a regra da função composta é essa aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a nossa função e ver quem é f e quem é g. Quem é a minha f? A f é a própria função exponencial, né? Então, a f é a exponencial de x. Quem é a g? A g é quem está dentro. Tá certo? Então, para jogar na fórmula, eu vou precisar, dado f, calculo df, e dado g, calculo dg. Mas o cálculo do dg é quem eu quero achar, ué. A derivada da função logarítmica. Então, na verdade, quem eu estou querendo encontrar é isso aqui, porque eu não sei ainda. Tá? Eu estou querendo encontrar isso aqui. Então, eu escrevo isso aqui desse jeito, como d dx de ln de x. Então, jogando na fórmula da definição da função composta, vai ficar o quê? Df dx avaliado em g de x. Então, df dx é exponencial de x. Então, vai ficar exponencial avaliado no lugar do x, eu coloco o g. Quem é g? Logaritmo. Então, vai ficar exponencial de logaritmo de x vezes a derivada de g em relação a x. A derivada de g em relação a x é d dx de ln de x. Ó, tá aqui, ó. E elevado a ln de x vai dar o quê? Vai dar x, por definição. E aqui vai ficar d dx de ln de x é quem eu quero encontrar. Aí, o que eu faço? Eu pego isso aqui e trago de volta para onde? Para cá, ó. Na verdade, eu acho que eu levei ali para baixo, né? Então, ó, eu trouxe de novo lá aquela derivada. E no lugar disso aqui, quem que é isso aqui? Vai ficar x dx de ln de x, e o lado direito, a derivada de x em relação a x, vai dar quanto? Vai dar 1. Aí eu faço o quê? Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Essa é a quinta propriedade. Então, quando você deriva a função logaritmo, você acha o quê? 1 sobre x. Tá? Então, a 15ª propriedade. Aí você fala, professor, você não falou que ia fazer jogando na fórmula? Vou. Só que na fórmula a gente já pode colocar direto de modo simples. Ó, como é que era a regra da derivação, a 7ª regra da derivação da função inversa? Era assim, ó, d dx de f a menos 1 de x era 1 dividido por df dx avaliado em f a menos 1 de x. Não era essa a fórmula? Era. Então, a função que eu quero calcular a derivada é essa aqui, ó. Então, vai ficar d dx, a inversa é logaritma, né? Logaritma. Então, vai ficar 1 dividido pelo quê? A função direta que eu tenho é exponencial. Então, vai ficar e, derivada do exponencial é a própria exponencial, então vai ficar e elevado ao quê? A logaritmo de x, porque a função inversa da função exponencial é logaritmo. Então, logaritmo de x.
O que é e elevado ao logaritmo de x é x. Então isso aqui está dando o quê? 1 sobre x. Então jogando na fórmula ou aplicando usando a regra da função composta ou a regra da cadeia, a gente chega na mesma fórmula, que é a fórmula 15 aí, para a gente calcular a derivada. Tá? Vamos lá calcular a derivada dessas funções aí? Então vamos lá. Então, tá vendo que todas essas aí têm função composta nos exemplos aí para a gente fazer? Então você veja, em todas elas eu estou usando a regra mais usada é da função composta, tá? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que identificar quem é a f e quem é a g. Quem é a f nesse caso aqui? É a função mais externa. A f é a função logaritmo, então é ln de x. Quem é a g? G é quem está dentro. Então a g é x² mais 2x mais 1. x² mais 2x mais 1. Quem é a df dx? A df dx é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Quem é a dg dx? A dg dx é 2x mais 2, tá? Ah, tá, já pus direto, mas vamos lá. Como é que eu calculo a derivada de x² mais 2x mais 1? Vai ficar o quê? A derivada de x², que a gente já sabe, eu fiz um monte de vezes, dá 2x, mais, tem uma constante, a constante já ponho aqui, então vai ficar 2 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, então nem preciso pôr, mais a derivada de 1, que é 0. Então a derivada de x² mais 2x mais 1 vai ficar assim. Jogando na fórmula da função composta, como é que é a fórmula da função composta? Onde que eu vou pôr ela aqui? Vou pôr aqui no canto, cabe. Que é assim, né? d dx de f de g de x é df dx aplicado em g de x vezes dg dx. Tá? Essa é a fórmula da função composta. Então vamos lá, vou pôr igual aqui para continuar aqui. Então, ó, vai ficar o quê? df dx, quem é df dx? É 1. No lugar do x a gente coloca o g, certo? Então vai ficar 1 dividido por g. Quem é g? x² mais 2x mais 1. Vezes dg dx. Quanto que é dg dx? 2x. Mais 2. 2x mais 2. Tá? Então, a gente tem que d dx de ln de x² mais 2x mais 1 é 2x mais 2 dividido por x² mais 2x mais 1. Olha lá. Professor, dá para simplificar? Olha, não dá para cortar nada aqui, tá? Não consigo cortar nada aqui. Bom, até dá para fazer um corte aqui. Você fala, professor, o que eu posso cortar? Olha embaixo o que você tem. Em cima você tem, não dá para tirar o 2 em evidência aqui? Olha o que você pode fazer aqui, olha que legal. Dá para tirar o 2 em evidência, então fica 2. Vai ficar x mais 1, né? E embaixo, x² mais 2x mais 1. O que é isso aqui? Isso aqui, se a gente for encontrar as raízes disso aqui para tentar decompor isso como um produto de um polinômio de grau 2, a gente vai perceber que isso aqui é x mais 1 elevado ao quadrado. Como é que eu consigo perceber isso aqui? Qual que é a fórmula de x mais 1 elevado ao quadrado? Isso aqui vai ficar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá para você ver. X mais 1 ao quadrado vai dar isso aqui, que é exatamente o que está aqui. Curiosamente, a gente tem essa expressão. Ó, dá para eu cancelar em cima e embaixo, porque aqui eu tenho x mais 1 elevado a 1, embaixo x mais 1 elevado ao quadrado. Eu posso cancelar isso aqui como uma potência dessa aqui. Tá? Então vai sobrar em cima 2 dividido por x mais 1. Olha lá que legal. Nesse caso, deu para a gente simplificar. E perceba uma coisa, eu tinha uma função logarítmica, quando eu derivei a função logarítmica, a função que sobrou para mim não tem nada a ver com função logarítmica. Tá? Por exemplo, quando a gente tem um polinômio, a gente deriva um polinômio, continua sendo um polinômio ou uma constante. Quando a gente tem uma função racional, a gente deriva, continua sendo uma função racional. Quando a gente tem uma função trigonométrica, a gente deriva, continua sendo uma função trigonométrica, né? Seno vira cosseno, cosseno vira menos seno, tangente vira secante ao quadrado e assim sucessivamente. Quando a gente deriva o exponencial, continua dando exponencial. Agora, quando a gente deriva o logaritmo, não é mais logaritmo, vira uma coisa de natureza distinta.
Então, o logaritmo também é interessante porque, ao derivar o logaritmo, você ganha uma função que não é da natureza do logaritmo, é uma função racional, né? Que coisa curiosa, né? Coisa interessante. Bom, a segunda aí para a gente fazer vai ser a derivada da função logaritmo vezes cosseno, avaliada em cosseno de x, tá? Então, também é uma função composta. E que tipo de função composta a gente tem? Então, nesse caso, o meu f de x é o ln de x, que é a função mais externa. E o meu g de x é quem? É a função que está aqui, tá mais dentro, que é o cosseno de x. Tá? Só um detalhe importante aí, para isso aqui ficar bem definido, eu teria que ter um módulo aqui dentro, tá? Por quê? Porque o cosseno pode ficar negativo, e aí eu teria que tomar cuidado com o sinal dentro do logaritmo. Mas aqui eu não vou me preocupar por enquanto muito com a função que está ali dentro, porque eu não falei para vocês de algumas funções que não podem ser derivadas. Tá? Uma função que não admite derivada em um ponto, a função módulo, apesar dela ser uma função que é contínua, né? Quando a gente faz o desenho, o módulo é assim, ó, o gráfico da função módulo é assim. Ó. Mas ela tem o que a gente chama aqui de bico. Tá? Quando eu for falar para vocês de algumas funções que não admitem derivadas, né? Eu vou falar mais à frente sobre a propriedade de que tem funções que não podem ser derivadas, que situações que a gente não pode derivar a função. Uma delas vai ser a função módulo. Em alguns pontos ela não pode ser derivada. Então, para não me preocupar muito com isso, eu não vou colocar o módulo aqui dentro do logaritmo, mas tem que tomar muito cuidado para qual valor de x que eu vou escolher aqui para não ficar negativo dentro do logaritmo, porque no logaritmo de número negativo não é um número real, tá? Ele é um número imaginário. Logaritmo de número negativo existe dentro do conjunto dos imaginários. Agora, logaritmo de zero não existe nem no conjunto dos reais, nem nos imaginários. Realmente ele é um número que não existe. Bom, então para terminar a aula aqui, na aula que vem, hoje eu tinha planejado falar também da derivada da função exponencial, mas ela é pequenininha, né? Então na próxima aula eu falo. Hoje a gente divagou um pouquinho aí. Então falo na próxima aula. Então para terminar aqui, vamos lá. Então vai ficar a derivada de f em relação a x, né? Para a gente jogar na regra da função composta, que vai dar a derivada do logaritmo é 1 sobre x. E a derivada de g em relação a x vai a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então, jogando na fórmula da função composta, que é esta aqui, vai ficar o quê, né? Então, vai ficar a derivada da função f avaliada em g, então vai ficar 1 dividido por g de x, que é cosseno de x, vezes a derivada que está em cima, que é menos seno de x. Então, vai ficar menos seno de x. Olha que legal que a gente tem aqui. Vai ficar menos seno de x dividido por cosseno de x. Dá para eu simplificar aqui? Então, a derivada de ln de cosseno de x vai dar menos seno de x sobre cosseno de x. O que é seno de x dividido por cosseno de x? É tangente de x. Então, isso aqui está dando menos tangente de x. Então, essa derivada aqui, derivada de ln de cosseno de x, dá o quê? Dá menos tangente de x. Tá?